E a gente fala agora sobre o naufrágio do navio Ana Caroline 3, ocorrido na madrugada de sábado. Até agora, 13 corpos foram resgatados. O governo do estado montou um ponto de apoio em um local considerado estratégico da região. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente entender melhor como é que está funcionando esse trabalho. Olha só, o navio ele saiu do Porto de Santana, no Amapá, percorreu tudo isso aí, uma viagem de quase 30 horas, deveria chegar em Santarém no domingo. Mas, infelizmente, ele naufragou próximo aí do Furo dos Aruãs. Esse furo aí foi onde aconteceu isso, na madrugada, do sábado. E a gente tem aí, olha só, Gurupá, que é o município onde foi montado o ponto de apoio. Tá vendo essa linha amarela? Isso daí é o percurso do rio e também é o trajeto feito pelo helicóptero utilizado. Dá mais ou menos uns 20 minutos essa distância de sobrevoo, porque também nesse caminho eles já vão fazendo a verificação para, quem sabe, encontrar aí possíveis vítimas ao longo do trajeto. E a gente vai ao vivo agora para Santarém, que era o destino final dessa viagem. Quem traz mais informações para a gente ao vivo, é a repórter Daniele Gamboa. Daniele, como é que está sendo aí a situação para essas famílias, para as vítimas e para familiares também, que estão procurando por pessoas? Estão recebendo algum apoio? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa situação triste e também chega ao desespero por parte dos parentes aqui em Santarém. Como você falou, esse seria o destino final, então, dessa viagem, que começou na sexta-feira. Era para ter chegado na manhã de ontem aqui ao município, mas infelizmente foi interrompido por esse naufrágio. Apoio é o que as famílias estão precisando nesse momento. E muitos dizem que ficam sem informações. E também aquela angústia de saber se o parente realmente morreu ou aquela expectativa de achá-los ainda com vida. A gente acompanhou o drama dessas famílias, conversamos com parentes de alguns que estão desaparecidos e outros que conseguiram sobreviver, como uma família que seguia de Macapá, se mudando de vez para Manaus e estão aqui em Santarém ainda aguardando esse apoio para seguir em viagem. Vamos conferir na reportagem. É com muita angústia que a dona Miriam aguarda uma notícia da filha Clediane Rodrigues, que trabalhava na lanchonete da embarcação. Ela ligou para o filhinho dela, que estava fazendo aniversário. Na hora do almoço, ele estava conversando com ela, ainda ouviu a voz dela. Ela não falou diretamente comigo, foi mais com o filho. Aí, quando foi ontem, de manhã, que a gente fomos ver, fomos saber da notícia, que o barco tinha afundado. Eu me desesperei. Até hoje, meu coração partido. Cadê minha filha? Até agora a gente não sabe de notícia nenhuma dela. O pai conta que ela sempre relatava problemas no navio onde trabalhava e que até agora não receberam nenhum tipo de informação por parte dos responsáveis do navio. Até no momento a gente não tem notícia de nada, só apenas sabemos que o barco foi a pique e a minha filha está desaparecida. Ela é minha nora. Eles não dão notícia, a gente não sabe como. Estamos sofrendo uma situação bem difícil hoje aqui, uma ansiedade e uma expectativa. A mesma angústia vive a avó da Edisandra, que fazia parte da tripulação como zeladora. Sexta-feira ela falou com o pai, com a mãe dela, e disse: o barco está entrando muita água que ainda nem saiu daqui do porto. Essa água que estava entrando ia sair pelo suspiro e o barco estava cheio de água. E depois que eles saíram, que naufragou o barco, aí ninguém teve mais notícia dela. Clediane Rodrigues Carvalho e Edisandra Silva Amaral eram cunhadas e permanecem desaparecidas. O naufrágio aconteceu na madrugada do último sábado, próximo à ilha de Aruãs, no Rio Jari, a 130 quilômetros de Macapá, em uma região de difícil acesso e comunicação. Mais de 40 pessoas foram resgatadas e 16 estariam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Os números ainda são incertos. O Ana Caroline III teria saído por volta das 18 horas de sexta-feira do Porto de Santana, no Amapá, em direção a Santarém, no Pará. A chegada estava prevista para amanhã desse domingo. E dentre as informações dessa tragédia, a gente achou uma família que sobreviveu a esse naufrágio. A família que vinha do Amapá e seguia para Manaus de mudança. A gente tem aqui a Daiane. Daiane, conta pra gente esses momentos que vocês passaram lá dentro. Foi um momento horrível, Mas graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. Já vinha entrando água nessa embarcação desde a saída de vocês lá do Amapá? Segundo informações, sim, mas só que a gente não viu, porque se a gente tivesse visto, a gente não tinha entrado.
A família perdeu tudo no naufrágio. Vocês dormiram essa noite? Numa embarcação lá no porto. A gente perdeu tudo, né? Eles podiam pelo menos ajudar a gente a chegar no nosso destino, que é Manaus. Tá, esses relatos fortes em relação a esse acidente, esse sofrimento que as famílias estão passando aqui no município de Santarém, aguardando essas informações. Nessa manhã a gente conversou com parentes, inclusive, desses que estão desaparecidos, e eles questionam justamente isso, a falta de informações de direcionamento para eles. Mas nós também temos as informações de outras pessoas que sobreviveram a esse naufrágio. Inclusive, dentre os sobreviventes, que hoje ela está em Macapá, ela deu alguns relatos de como foi essa experiência e ter conseguido escapar desse naufrágio. Eu tinha acordado para ir no banheiro, eram umas 4 horas. Nisso a gente viu um barco, quando eu voltei para a rede, a gente viu um barco ancorar junto, né? Porque é de praxe acontecer para outros barcos durante a viagem até Santarém, né? É comum. Nisso o barco do lado e o navio viraram um pouco, né? E aí eu acho que o barco, depois a gente soube que o outro barco ele se soltou, senão ele ia virar também. Enquanto ele vinha virando, a gente ia subindo, entendeu? Parece cena de filme. A gente ia subindo, subindo, subindo. Eu acho que quando depois a maresia levou a gente rápido, né? E aí a gente viu de longe o barco afundando. O relato dela é semelhante ao da família que a gente conversou, que seguia para Manaus. E eles dizem que o barco tombou e depois ele emborcou. E eles ficaram em cima do casco dessa embarcação e foram socorridos por uma balsa que passou depois. E assim que eles foram socorridos por essa balsa, o navio acabou afundando de vez. E ainda em relação à reclamação das famílias por falta de informações e de um socorro rápido e respostas que eles precisam nesse momento, a gente tem um posicionamento aqui da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, que informa que continua, sim, dando apoio às ações de resgate ao naufrágio do navio Ana Carolina III, que submergiu ali na região de Laranjal do Jari na madrugada de sábado. Hoje, segunda-feira, inclusive, o grupamento fluvial do Pará chegou ao local com uma embarcação de transporte de pessoas e outras 2 lanchas também dando suporte. Estão no local, segundo a nota, 4 policiais civis da Delegacia de Polícia Fluvial, 5 policiais militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial e um coordenador também do grupamento fluvial, além de um técnico para fazer a instalação de uma antena, porque ali é difícil receber a comunicação e é muito complicado manter comunicação com aquela área. Então, uma antena, inclusive, vai ser estabelecida ali para melhorar esse processo de comunicação. A equipe também trabalha ouvindo as vítimas, em apoio também a mergulhadores e à comunidade, bem como nas buscas e investigação. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, fez o transporte de pelo menos 18 urnas funerárias de Macapá para o município de Gurupá, cidade que tem sido um ponto de apoio fundamental por ser a localidade mais próxima ali da área onde aconteceu o naufrágio. O GRAESP também transportou 12 vítimas sobreviventes para Santarém e Macapá. Uma informação que nós temos, há pouco conversamos com o comandante da Capitania dos Portos aqui de Santarém, ele falou que a embarcação Ana Carolina III está toda em dias com essa documentação. Ela recebe, na verdade, um certificado de segurança na navegação que vale por 10 anos e é submetida a vistorias periódicas. E aí teria uma capacidade aproximadamente 200 pessoas, mas é claro que quando o número de cargas ultrapassa o que seria o limite aceitável, o número de passageiros, então, acaba reduzindo. Tudo isso vai ser investigado. Dentre os relatos das pessoas que sobreviveram também ao acidente, eles disseram também que não haveria coletes, pelo menos no último compartimento, o compartimento superior. Isso também vai ser apurado durante as investigações. Só uma última informação, a embarcação ela é de propriedade então da empresa Erlon Nave, que diz que a responsabilidade é total do comandante, porque essa embarcação aqui de Santarém, inscrita na capitania aqui de Santarém, ela foi alugada então para o dono, né, para o comandante, o responsável por essa viagem. Mas a empresa Erlon Nave se coloca à disposição para ajudar em todos esses processos. Volto com você. Muito obrigado, Daniele. Precisa rever, né? A gente precisa rever essa situação, porque, por exemplo, essas pessoas que perderam tudo nessa viagem precisam ser ressarcidas de alguma forma. Ainda tem aquela antiga questão, né, Daniele, da lista de passageiros, que a gente nunca tem acesso e nunca sabe o número real de passageiros que estava na embarcação. Muito obrigado pelas suas informações.